Meu querido irmão José, a paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus. Porque esse nome tem poder, viu, irmão José? Esse nome tem poder, tá bom? Não fica zangado comigo, eu estou fazendo alguns vídeos, irmão José, aproveitando a sua manifestação, sabe? Aproveitando a sua manifestação, porque na sua cabeça está cheio de minhoca, sabe? E a gente aproveita para ensinar milhares de irmãos aí que não tem um conhecimento da Bíblia, não tem um conhecimento da palavra, tá bom? Mas é o seguinte, irmão José, o irmão Josafá está querendo conversar com você, sabe? Ele quer bater um papinho com você, mas não, ele não quer falar com um aparelho, com um monitor de computador, não. Ele quer conversar com você olho no olho, através da internet. Tem um programa aí na internet chamado Hangout, né? Então, ele está fazendo convites para você bater um papinho com ele, né? Olho no olho, né? E você não está indo, você não está aceitando, entendeu? E você está dizendo, quem quiser contestar, contesta, você vai responder, essa coisa toda. Então, agora contesta com um capítulo dentro das escrituras. E não venha com Bíblia postar comentário errado não, porque vai ser rebatido. Atende aí, por favor, irmão Josafá, né? Que ele quer conversar com você, tá bom, filho? Ó, vou explicar sobre o Espírito Santo hoje, tá? Viu? Vamos lá. Quando a gente se submete a uma doutrina, se submete a uma igreja, a gente tem que respeitar a igreja. Quando a gente se submete a uma doutrina, se submete a uma igreja, a gente tem que respeitar a igreja. A gente tem que respeitar a igreja. A gente tem que respeitar a igreja. Meu querido irmão José, você não é culpado das coisas que você está sofrendo, sabe? Eu sei que esses vídeos que eu estou fazendo, de certa maneira, você se sente machucado, ferido, talvez por causa disso, né? Porque são coisas que eu preciso falar com você, tá entendendo? Então, não me leve a mal, ore até a Deus por mim, tá? Ore a Deus por mim, humildemente eu te peço, tá bom? Ore a Deus por mim, para o Senhor me abençoar na minha vida, entendeu? E me ajudar e me iluminar, entende? Com muita humildade, irmão José, tá? Então, eu quero que você receba estas minhas palavras, as coisas que eu estou passando no vídeo, também com humildade, de coração aberto. Porque, veja, eu estou mostrando na Escritura Sagrada as coisas, né? Você nasceu num lar crente, você deve ter assistido às reuniões de jovens, entendeu? O que deveria ser passado para você, irmão José, desde o começo, quando você começou a entender as coisas, os fundamentos da nossa fé, esses pontos de doutrina que estão lá no final do seu inário, entendeu? Por quê? Porque isso aí são as doutrinas, os fundamentos da nossa fé. Você não foi ensinado a respeito disso, tá? Os homens que ensinaram para você as coisas da igreja, não ensinaram para você os fundamentos dela. Então você passou a sua vida toda abraçando um monte de coisa, tá? Quem não conhece a verdade, acaba acreditando na mentira, meu filho. Não tem jeito, é isso. E aqueles que não dão valor à verdade, Deus até permite na vida deles a operação do erro para que eles acreditem na mentira. Porque, olha, veja, você tem a Bíblia debaixo do braço, você carrega ela para a igreja o tempo todo, mas ela não é desodorante não, meu filho. Isso aí é a revelação da palavra, e você tem que se apropriar dessa revelação. Agora, você foi ensinado a não dar valor por isso, e foi levado pelos espíritos maus a acreditar em um monte de besteira aí, que não faz parte da nossa doutrina, entendeu? Mas está muito claro. Se você está dizendo aí que se alguém se submete à congregação, que tem que se colocar de acordo com a doutrina. A Irmandade toda deveria procurar entender quais são as nossas verdadeiras doutrinas e permanecer dentro dela. Afinal,
Acho que você testemunhou aí centenas, talvez milhares de vezes ao longo da sua vida, quando Deus me chamou nesta bendita graça. Ainda fala tem uns que falam de que voz, aquela voz impostada, parece um presidente da República fazendo um discurso de posse. Sabe quando o cara é eleito presidente, o primeiro discurso dele, que ele... Então, muitos do nosso meio vai lá na frente e fala desse jeito também. Que o Senhor me chamou nesta bendita graça. Ora, se Deus chamou você na bendita graça, ponha-se de acordo com a doutrina dela. Procure aprender o que ela ensina, saber o que ela diz e abraçar. Abraçar. Pois Deus te chamou para dentro dela. Se ponha de acordo com ela. Agora você não fez. E está com a cabeça aí cheia de minhoca. Cheia de minhoca e de idiotice. Entendeu, filho? Não leva mal, mas tem que falar para você. Receba com muito carinho essa palavra que eu estou lhe falando. Quando a gente se submete a uma doutrina, se submete a uma igreja, a gente tem que respeitar a igreja. Quando a gente se submete a uma doutrina, se submete a uma igreja, a gente tem que respeitar a igreja. A gente tem que respeitar a igreja. A gente tem que respeitar a igreja. E já mostrei aí os homens que foram os responsáveis por essas Bíblias modernas aí, que negam a divindade de Jesus Cristo. Já expliquei nos vídeos anteriores a origem das Bíblias, daquela família tradicional, entendeu? Cuja existem milhões de versões em várias línguas, italiano, inglês, português, alemão, belga, francês, grego, tchecoslováquio, sueco, boliviano, paraguaio, brasileiro, entendeu? Essa família tradicional é dela todas as versões até 1910, depois de 1914, aliás. Começaram a aparecer novas Bíblias aí, irmão José. Então, confia no Senhor, sabe? No Senhor nosso Deus, que Ele é suficiente para preservar a sua palavra. Deus é fiel. Você acha que... Irmão José, reflita. Numa obra gloriosa de 40 séculos, 40 homens, vivendo em diferentes épocas, em diferentes lugares, em diferentes culturas, em diferentes conhecimentos. Tinha gente formada com nível universitário, tinha roceiro, boiadeiro, entendeu? Quase analfabeto. Quase analfabeto. Deus se usou para revelar a sua palavra, entendeu? E você lê lá no livro de Hebreus, entendeu? Você lê lá no livro de Hebreus que estes homens, ao longo desses 40, milhares de homens, ao longo desses 40 séculos, foram mortos ao fio da espada, queimados vivos nas praças públicas, perseguidos, maltratados, caluniados, insultados, aprisionados. Jeremias foi jogado no fundo de um poço para morrer lá de fome e sede e nudez. Moisés teve que fugir para o deserto para não ser morto pelo exército de Faraó. Entende? Elias teve que se esconder numa caverna. Entende? Hebreus, ali, que você lê no capítulo 11 de Hebreus, Hebreus está relatando o que aconteceu no passado para você, com os portadores da verdade, das verdades da palavra de Deus, o que aconteceu com eles para que esses 39 livros do Velho Testamento estivessem aí na sua Bíblia, entendeu? Você fala que a palavra de Deus esteve na mão dos inimigos, mas mais importante que isso, ela esteve na mão dos amantes da palavra de Deus, de homens e de mulheres, amantes da palavra de Deus. E eles sofreram todas estas coisas. Então esse relato de Hebreus, capítulo 11, é o que aconteceu com os servos de Deus lá no Velho Testamento. A Bíblia sofrendo ataques. Ataques também de homens que escreviam livros e diziam que esses livros tinham inspiração divina e que eram inspirados, se diziam profetas, inspirados por Deus, tudo, entendeu? Por enganação.
A Bíblia no Velho Testamento, os livros do Velho Testamento sofreram ataques perversos e malignos pela força do inferno e de homens maliciosos, homens perversos e maliciosos. Mas os livros do Novo Testamento, a mesma coisa. A Igreja Católica escondeu a Bíblia do povo. O povo era analfabeto e não tinha a Bíblia para ler, e passaram 1200 anos torturando e matando milhares de crentes. Por quê? Porque estas pessoas, alguns tinham a Bíblia, o Novo Testamento na mão, os manuscritos, cartas, essas coisas todas, e outros não tinham, mas tinham ela dentro da cabeça e dentro do coração. E foram mortos, tá? Torturados e mortos. Aí, veja aí o cumprimento aí daquilo que você vê também lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Está vendo aí esses instrumentos diabólicos de tortura? A pessoa era sentada sobre essa superfície, pressionando o seu escroto, a sua vagina, até que perecesse. Esse é um instrumento chamado arranca-seio. Era aquecido até ficar vermelho, aí colocado no seio das mulheres, apertado e arrancado os seios dela com ferro quente. Isso aqui, ó, tá vendo? A pessoa era colocada amarrada de ponta cabeça e serrada ao meio. Por que assim? Porque o sangue descia todo para a cabeça e a pessoa só morria quando a serra chegasse no abdômen. Esse outro aqui, veja, a vítima era colocada sobre essa ponteira aí, a ponteira no seu ânus ou então na sua vagina, e era permanecer até morrer. Isso aqui esticava, esse instrumento aqui esticava o corpo da pessoa até que as juntas do corpo fossem deslocadas. Está vendo aqui? Isso aqui pressionava as mãos, os pés, entendeu? E milhares de outros instrumentos produzidos por estas mentes diabólicas. Né? O Novo Testamento, e Deus preservou a sua palavra, cumprindo aquilo que ele disse lá para Jeremias: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Entendeu? O que significa esse eu velo? Eu tenho cuidado, eu me preocupo, eu cuido para que ela se cumpra. Entendeu? Jesus disse que o inferno não prevaleceria contra a rocha. A rocha é a palavra dele, ele é a revelação de Deus no passado. Ele é a revelação de Deus no passado para os servos de Deus do passado escreverem os livros que escreveram. E ele falou: o inferno não prevalecerá, o inferno não pode prevalecer contra o próprio Deus. O Novo Testamento é a mesma coisa, entendeu? Agora, você acha que esse Deus maravilhoso ia permitir a sua revelação ficar escondida por 1500 anos, até chegar essas Bíblias novas aí com essas crenças heréticas e absurdas? O que é isso, irmão José? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia, entendeu? Isso é um Deus qualquer, mas não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de toda a glória, irmão José, não é o Deus de toda a glória. Como é que você consegue, como é que você imagina que Constantino e aqueles bispos lá da época de Constantino iriam deturpar a palavra de Deus e escondê-la, entende? Durante 1500 anos. Onde é que você está com a cabeça? Que crente é você? Que crente é você, rapaz? Não, mas você acredita, né, que o diabo pode, o diabo faz. O diabo... Entendeu, José? Isso aí, as suas crenças aí que acredita que o diabo, o inferno, pode suplantar o projeto de Deus para a salvação da humanidade, entendeu? Você está acreditando mais no homem, no Satanás, do que no
Criador de todas as coisas. Para com isso. Se converta. E se arrependa e se converta. Entendeu? Quem é Constantino, imperador de Roma? E daí? Para fazer o que fez. Ela esteve, você falou a verdade, esteve aprisionada inclusive pelos católicos romanos. Tá? Mas você esquece que milhares, milhões, a Igreja Católica matou gente pra caramba. E quem eram esses homens que ela matava, irmão José? Eram servos de Deus que tinham conhecimento da verdadeira palavra de Deus e que não aceitavam aqueles absurdos que eles pregavam. E foram mortos, atirados aos leões, queimados em praça pública também. Vivos, hein? Queimados em praça pública, torturados, entendeu? Procura aí na internet os instrumentos de tortura que a Igreja Católica usou durante a Idade Média, durante o período da Inquisição. Procura aí, você vê que cada máquina maravilhosa para picar o camarada aos pedacinhos, entende? Arrancando partes do corpo, mutilando, entendeu? Máquinas maravilhosas para o diabo, que o diabo deve ter tido muito prazer com isso. Entende? Tudo isso, irmão José, para que você pudesse ter esses 27 livros do Novo Testamento na sua mão. E não tem Espírito Santo como pessoa distinta. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo é o calor da ponta do dedo de Deus. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo é o calor da ponta do dedo de Deus. Mosé, calor da ponta de Deus, do dedo de Deus, será que não é da unha, não? Será que não é uma cutícula que tem aqui, né? Às vezes tem aquela cutícula, aquela pelezinha que levanta assim, dói, né? Aquela cutícula, será que não é a cutícula? Hein, irmão José? Onde é que você leu isso, cara? Onde você aprendeu isso? Essas loucuras, rapaz. Não é aquilo que eu falei? Se a pessoa não abraça a verdade, Deus permite a operação do erro para ele acreditar na mentira. Conversei esses dias com o ancião, aí eu estou mostrando a doutrina da Trindade, e ele falou, eu não quis nem saber dos vídeos que eu estava fazendo. Disse que ele tinha um arquivo, um documento maravilhoso sobre a doutrina da Trindade, que é esse documento que você está vendo o título aí, procura na internet. É umas elucubrações mentais, umas imaginações fantásticas. Não tem um versinho da Bíblia para mostrar alguma coisa. O cara acredita nessa loucura e não acredita no que a Bíblia diz. Assim está você, rapaz, assim está você. E ó, não é só você não, são milhões da congregação, tá? Que estão entregues na mão do espírito mau, do perverso, e acreditando em loucuras. E não acredita no que a Bíblia diz. E o Espírito Santo não é uma pessoa distinta. Pessoa distinta, irmão Josafá, tem o poder de entrar no corpo de uma pessoa e dominar ele. O Espírito Santo, a função dele não é essa, meu filho. Irmão José, o Senhor Jesus, na conversa final que ele teve com os seus discípulos, ele disse, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Depois ele fala, irmão José, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Presta atenção que o Senhor Jesus diz, ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. O Senhor Jesus está dizendo que o mundo não conhece o Espírito de Deus, mas os verdadeiros crentes conhecem, porque ele habita conosco e ele está em nós. Não tem nada de possessão demoníaca nisso, irmão José.
Se você não tem a experiência da habitação do Espírito em você, e com certeza você não tem essa experiência, você não nasceu de novo. Você não tem o Espírito de Deus habitando em você porque você não nasceu de novo. Você não é nova criatura. Você pode batizar 100 vezes na sua congregação e vai por inferno. Porque você não nasceu de Deus. Por isso você não entende a palavra de Deus e faz essas afirmações absurdas aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Por que tudo se faz novo, irmão José? É porque o Espírito de Deus passa a habitar na pessoa, e ela passa a ter poder sobre o pecado e viver uma nova vida, irmão José. Entendeu? Então você é um homem religioso, e você acha que porque você é membro de uma religião, você tem alguma coisa da parte de Deus, mas você não tem nada. Você está vazio. O que precisa acontecer é abraçar o sacrifício do Senhor Jesus e aquele sangue derramado na cruz com todas as forças da tua alma. E confiar somente nisso para a sua salvação. Senão não vai nascer, meu filho. Se um homem falar para você que se você acreditar nele, você tem a vida eterna, você não vai acreditar, né? E não vai ter. E não vai ter. Só que sucede que Jesus Cristo não é um homem. É o próprio Deus encarnado. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, conforme a doutrina. E ele está dizendo, quem crê em mim tem a vida eterna. Se você realmente acredita nele, no que ele falou, você tem a vida eterna, porque não tem como discutir, cara. Vai discutir com Deus? Vai teimar com Deus? Se ele falou que está salvo, tem a vida eterna, acabou a conversa. Não tem buchicho, não tem para ninguém. Por isso que a nossa doutrina, a doutrina da igreja, diz que a regeneração, o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Mas você não acredita na doutrina da igreja, você não acredita que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, tá? Dessa maneira você faz dele um farsante, um impostor, um homem enganador, entendeu? E você tem que ir para o inferno mesmo, porque o homem que despreza uma graça maravilhosa como essa, o próprio Deus se fazendo homem, tá? E vindo para o nosso meio, e sendo esbofeteado, cuspido, ó, o cara puxou na garganta, tá? E tuf, na cara dele, bofetada, coroa de espinho na cabeça, entendeu? Prego numa cruz, tá? E ele fazendo isso, pagando o preço da nossa condenação para a nossa salvação. E o cara não acredita. Ah, tem que ir para o inferno mesmo. Por isso que a palavra fala. Os que não dão crédito à verdade, Deus entrega para acreditar na operação do erro. É para gritar na mentira mesmo. Entendeu? Para ser julgado e condenado mesmo. Não há chance, sem chance. Não tem outro jeito de nascer na família de Deus. Lê as escrituras que está dentro da Bíblia que você vai ver que a função do Espírito Santo ele é só o calor daquele primeiro amor que você sente pelo Evangelho. Nada disso, irmão José, nada disso. Sabe por quê, meu querido? Porque o Novo Testamento nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Como uma pessoa, tá? Veja, a gente descobre isso prestando atenção na maneira como ele reage à ação das pessoas. As pessoas agem, as pessoas tomam atitudes e o Espírito Santo responde, reage a isso. Então, nessas reações do Espírito Santo, ele mostra que ele tem inteligência, que ele tem emoção, tá?
Ele tem inteligência porque ele decide as coisas, ele examina as coisas, ele sonda, ele conhece, tá? Ele tem emoção, porque ele tem ciúmes, ele se aborrece, ele se irrita, ele tem vontade própria, ele faz o que ele quer, ele é quem decide o que deve ser feito. Entendeu? Essas características, irmão José, é que distinguem uma pessoa. Entendeu? Vamos ver então o que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 10, versículo 19 a 21. Né? Diz assim, ó. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, ó, disse-lhe quem? Quem foi que disse a Pedro? Foi Jesus Cristo? Não foi. Foi o próprio Deus, Criador de todas as coisas do Pai, como você fala aí? Não. Está escrito aí, disse-lhe o Espírito Santo falou, eis que os 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Observa, o Espírito Santo fala com Pedro, manda-lhe fazer as coisas, levantar-se e ir ter com essas pessoas, recomenda para não duvidar, e diz que ele, o Espírito Santo, é que estava enviando estas pessoas para falar com Pedro. Observa que existe aí uma inteligência, observa que existe alguém com poder de decisão, e não é Jesus Cristo, e não é Deus, o Deus Pai. Então, é uma pessoa distinta, é uma outra pessoa. Diz mais, aí, e descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio disse, eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Observe, irmão José, que Pedro obedeceu. Você acha que Pedro obedeceu a uma coisa sem inteligência, sem poder de decisão? Ou obedeceu a uma pessoa que tinha inteligência, que tinha poder de decisão, né? E que não é o Pai e nem Cristo? Está vendo, irmão José? Tem mais. Tem mais. Veja. Agora, observa, irmão José, observa uma coisa. Ó, vamos ver no livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, né? É a respeito de Ananias. Ananias e Safira decidiram não fazer como os demais crentes que venderam todos os seus bens e trouxeram para os apóstolos repartir entre os irmãos, para viver uma vida em comunidade. Eles decidiram vender a propriedade e guardar para si uma parte do dinheiro e uma parte dá lá para trazer aos pés dos apóstolos. E Pedro, sabendo, né? Quem foi que fez Pedro saber isso? Ninguém foi lá, tá? O dedo duro não foi lá acusar lá os Ananias e Safira, não. O Espírito Santo revelou a Pedro. O Espírito Santo fez Pedro saber. E Pedro disse então, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Para quem Pedro estava dizendo que Ananias mentiu? Estava mentindo? Para quem? Para Jesus Cristo? Não. Para quem? Para Deus Pai? Não. Ananias estava mentindo ao Espírito Santo. Por isso, Pedro repreendeu. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida,
não estaria em teu poder? Por que, pois, formastes este desígnio em teu coração? Aí presta atenção agora. Pedro diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Tá? Então veja, está dizendo que a mentira foi feita ao Espírito Santo, não foi feita a Jesus Cristo, não foi feita ao Pai. E no verso 4, o Espírito Santo é Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Entende? Ô irmão José, e agora, hein? E agora, José? Durma com um barulho desse. E o que você vai fazer? Vai pegar a tesourinha e cortar isso daí? Vai cortar a sua Bíblia? Ou você vai aceitar o que a Bíblia está dizendo? É destas coisas que vem a doutrina da Trindade, meu filho. É destas coisas. Entendeu? Irmão José, olha, veja, no capítulo 6 do livro de Atos, lá pelo verso número 30, você vai ler o testemunho de Estevão. Então, Estevão foi levado perante o Sinédrio, né? E então ele lá, perante os sacerdotes, ele faz um resumo da história do povo de Israel, né? E ele termina no capítulo 7, no versículo 51, ele termina dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Entendeu? Então ele mostra no seu relato a desobediência do povo de Israel à ação do Espírito Santo no passado. A quem os homens estavam resistindo? A quem? A Deus Pai? Não. A Jesus Cristo? Está escrito aí que os homens estavam resistindo, sendo desobedientes à vontade de Jesus Cristo? Não. Está dizendo que eles eram desobedientes, resistindo a realizar a vontade do Espírito Santo. É a vontade do Espírito Santo que eles estavam desobedecendo. Entendeu? E agora, José? E agora? José, toma um conselho agora. Vou dizer para você, você nem sabe quem você é. Você é corpo, alma e espírito? Ou você é corpo e espírito? Como você é constituído? Olha, você sabe que todos os homens têm 2 olhos, um nariz e uma boca. Não é assim? Nisso a gente pode fechar a questão, não é mesmo? Todos os homens são assim. Agora, eu pergunto, dá para fechar a questão nessa parte? A constituição do homem? Dizer que ele só tem é corpo e espírito? Ou se ele é corpo, alma e espírito? Você deve ter aí uma sua opinião, mas não é uma coisa unânime. Quer dizer, todos os homens acreditam da mesma maneira que você. Os homens têm concepções a respeito disso, as mais variadas. Ora, se nós não sabemos como é constituída a nossa personalidade, como é que vamos querer discutir a personalidade de Deus? Ora, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. É muito idiotice, fala a verdade. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Porque já está com quase 1h30 de conversa, né? Já estou falando já 1h30, né? Vou dar uma parada, irmão José, e depois vamos continuar conversando. Vou mostrar para você que o Espírito Santo tem inteligência, ele tem emoção, ele tem vontade própria,
E o Novo Testamento trata como uma pessoa distinta. Tá bom? Vai abrindo sua Bíblia e vai vendo aí. Saia fora desses absurdos aí, hein? Senão é inferno direto, hein, meu?